Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abre a Bíblia comigo, por favor. Eu quero estar fazendo uso do versículo do tema, a qual foi escolhido. E creio eu que Deus, não vou dizer está, continua neste negócio, né? Graças a Deus. Isaías capítulo 6, o versículo de número 8. Glória a Jesus. A Bíblia é maravilhosa, por isso que a gente vê os irmãos esfolhando a Bíblia, meditando, ansioso pela palavra de Deus a cada dia. Diz-nos assim, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Podeis assentar, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao pastor, muito obrigado por essa confiança, ao coordenador da obra missionária, que Deus abençoe. Deus abençoe, no nome de Jesus. Muito obrigado por essa confiança. Quero louvar a Deus pela vida do meu cunhado, irmão Alessio, cooperador Alessio, a irmã Carol, tratou da gente igual príncipe ali, né? Graças a Deus, muito obrigado. Deus pode abençoar a cada dia. Meus amados, eu quero louvar a Deus pela vida de você que aqui está. Por alguns motivos. O primeiro é que nós vamos morar juntos, estamos esperando a qualquer momento. E enquanto estamos aqui pela primeira vez neste lugar, eu glorifico a Deus. Se eu fosse cantar, poderia cantar o corinho. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Aleluia. Queridos, eu quero louvar a Deus, eu louvo a Deus pela vida do pastor Jander, que o pastor conhece, é amigo, né? Nosso pastor presidente ali em Ipanema, Minas Gerais. Pastor Jander é bem conhecido, é bem envolvido também na obra missionária, na África, em Cuba, tem também uma participação na Paraguai, e dentro de Minas também tem um lugar lá que ele dá um apoio também, um homem missionário. Trago também um abraço do pastor Mateus, que é o nosso pastor ali em Pompano Beach, onde é a congregação, a gente congrega ali, adora a Deus ali. Que Deus abençoe a todos. E certo que estou ansioso, porque a qualquer momento nós vamos estar juntos para todos sempre. Mas enquanto estamos aqui, nós temos alguma coisa para fazer. Queridos, quando foi foi passado para mim o tema deste trabalho, que nós sabemos que a igreja, obrigado, Deus abençoe, a igreja, ela se envolve em uma obra missionária, porque foi cantado aqui, sou semente do sangue. Alguém se envolveu de uma forma extraordinária. Alguém se envolveu sem medir esforços, sem ter a sua vida por preciosa. É por isso que a igreja prossegue, porque também é a promessa de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, meus amados, nós somos semente do sangue de pessoas que se dispôs em fazer, se dispôs em entregar. E a igreja vai prosseguindo, só vai parar quando Jesus arrebatar ela e levar para o céu. Então, enquanto estamos aqui, nós temos alguma coisa. Quando nós lemos, quando se fala em Isaías capítulo 6, a gente lembra rapidamente quando ele disse, quando o rei Uzias, no ano em que ele morreu, ele começa a expressar algo que ele viu, ele começa a expressar algo que ele contemplou, porque ele disse assim: eu vi o Senhor. Ele não frisou outro nome, ele não frisou uma posição, ele diz: eu vi o Senhor.
Queridos, é importante quando a pessoa tem uma experiência com o Senhor, e ele então expressa isso, e ele começa a dizer que as suas abras estavam ali, as suas vestes enchiam o templo, e quando ele começa a expressar isso, de repente ele vai dizer assim, ele começa a falar que os anjos, eles estavam ali, e tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 o rosto, e com 2 voavam, e eu fico meditando, irmãos, quando eles dizendo e olhando para este Senhor que o profeta viu, quando ele vai expressando, ele é santo, ele é santo, outro dizia, ele é santo, outro dizia, ele é santo, e ele vai se envolvendo em algo espiritual naquele momento, ele vai se envolvendo em algo extraordinário, algo que ele nunca tinha visto, nunca tinha experimentado. Ele começa a ver alguém importante, ele começa a ver alguém que muda a história, ele começa a ver alguém que fala, e algo acontece, porque ele é tão grande que as abas das suas vestes encheu o templo, e de repente ele vai expressando isso, aleluia, com essa experiência diferente. Eu fico maravilhado, irmãos, em ouvir pessoas que têm experiência com Deus, pessoas que têm experiência com o Mestre, e ele vai dizendo, quando ele dizia santo, ele começa a expressar isso, e ele disse, é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, a terra está cheia da glória de Deus. Aí eu fico meditando, por que não desfrutar desta glória? Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, em Salmos, nós vamos ver Salmos de número 33, e o verso 5 vai dizer que a terra está cheia da bondade de Deus. Queridos, só que existem pessoas que enquanto a gente não chegar para Ele, enquanto a gente não expressar, Ele não vai entender isso, porque o Deus desse século cegou a mente da humanidade. O Deus desse século não quer que eles tenham conhecimento do que você tem, até critica você porque ainda não tem o conhecimento, mas no dia que tiver o conhecimento vai ver que a coisa é diferente. E eu me lembro, meus amados, pastoreando a igreja em determinado lugar, onde uma mulher aceitou Jesus, minha esposa trabalhando com o círculo de oração, campanha para que Deus abençoasse e libertasse, e ela foi firmando, hoje está crente lá para a glória de Deus, filho dela é instrumentista, outro é cooperador, e Deus fazendo algo maravilhoso naquelas vidas. O esposo dela que estava em processo, separando, abandonando ela, ele disse assim, esse pastor tem que dar um coro nesse pastorzinho que está aí, e esse homem chegou um dia, depois de um culto velório, um culto fúnebre que nós estávamos, e aí eu gosto, pastor, porque aí a Bíblia é momento, e eu cheguei Bíblia, para a glória de Deus, meus amados, eu ouvi, se eu não penso ainda de ser crente, mas ele disse assim, para a glória de Deus, se algum dia eu fosse crente, eu quero ser daquela igreja lá, aleluia, sabe por quê? Porque isso é palavra, irmãos, quando você prega, quando você anuncia, de uma forma ou de outra, você está contribuindo, você está trabalhando, seja com joelho, oração, jejum, contribuindo com dinheiro, o Senhor dos exércitos vai sendo glorificado, Deus vai agindo, usando pessoas, aleluia. E isso, meus amados, é importante a gente fazer parte nesta obra. Quando o pastor disse aqui que já esteve lá em Ucrânia, eu pensei, meu Deus, eu não tenho nada para falar perto do pastor o que é missão, porque já esteve em fronteira, atravessou a fronteira para a glória do Senhor, ganhando almas para o reino. Aleluia. Eu vou meditar, irmãos amados, quando o Senhor falou com Jonas, porque para fazer missão tem que ter disposição. E o Senhor falou com Jonas, no capítulo 1, versículo 2, ele falou uma frase dizendo assim, dispõe-te. Dispõe-te. Quando chega, meus amados, no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, dispõe-te e fala a mensagem que eu te disser. O que eu te mando. E Jonas, no versículo 4 do capítulo 3, ele vai dizer assim,
A Bíblia diz que ele entrou na cidade de Nínive. E quando ele entrou, ele começou a falar. Ele começou a anunciar. Olha, Deus vai agir nesta cidade. Ela será desfeita. Só que aquilo chegou, a mensagem, irmãos, chegou até os ouvidos do rei. E o rei abre o coração e deixa essa mensagem descer. E fala: opa, espera aí, nós temos alguma coisa que nós podemos fazer. Porque Jonas começou a caminhar na cidade. E a Bíblia diz, você conhece muito bem, a Bíblia diz que o rei saiu do seu trono, se cobriu de vestes de forma de humilhação e decretou com todos, para que todos entrassem um propósito de jejum. Sabe por quê? Porque um homem, embora pegou uma trajetória diferente, como diz o pastor Janda, dando tudo certo, sendo que estava tudo errado, porque tinha passagem, tinha o dinheiro, teve até sono no navio, mas Deus falou: não é aí, meu filho, eu vou te levar para outro lugar. Quantas vezes a gente quer ir para um lugar onde não é a vontade de Deus? Mas ele chegou, ele resolveu então. Quando ele chegou, viu que não tinha jeito de fugir da presença do Senhor, ele foi e começou a anunciar o evangelho, a anunciar a mensagem de Deus. E ela então entra ao coração do rei, e nós sabemos que Deus perdoou aquele povo. Meus amados, eu gosto da palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor fala, e a gente, quando dá ouvido, nós entendemos que o Senhor dos exércitos age, porque quem está ouvido, ele se entrega, quem está ouvido se rende, quem está ouvido, ele entra no caminho da obediência, e ele entende que a gente é um barro, a gente é pó, e ele é grande, ele faz, e quando ele determina, acontece. Aleluia. Quando nós vemos em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 7 e 8, vai dizer assim: pedi, pedi, dá-se-vos-á. O que pede, ele recebe, o que busca, encontra. E nós vamos ver isso então na obra missionária. Eu fico olhando como é fácil, porque se eu não tenho dinheiro, eu tenho joelho. Se eu não tenho condições de estar dinheiro contribuindo, eu não posso ir. Eu não sei falar na língua lá da Ucrânia, então fica difícil, mas eu posso contribuir, eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso entrar nesse processo para que o nome de Jesus seja anunciado, não somente em Jerusalém, mas em Samaria, aleluia, Judeia, até os confins da terra. Sabe por quê? Aleluia. Eu não sei de que lugar que você é no Brasil. Eu não sei qual estado que você é no Brasil. Mas o Senhor sabia que lá em Campo Novo ia ter um Alessio, ia ter uma Carol, e esse evangelho precisava chegar lá. No estado de Rondônia. Eu não sei aonde o pastor teve um encontro com Jesus, mas o evangelho chegou lá. O evangelho foi chegando, e hoje ele está sendo anunciado aqui neste lugar, porque o pastor está aqui pregando, obreiros, cooperadores, pregando, porque o evangelho lá vai, aleluia. E de repente tem pessoas, às vezes perto, que não ouviu, mas de repente o Senhor te incomoda, e você fala: Deus falou alguma coisinha para ele aqui, porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, aleluia. Porque Deus, irmãos, ele tem a sua forma de trabalhar. Certo pastor, um dia estava, parece que 2 pastores, entrou no restaurante para almoçar, e de repente veio o garçom, e ele disse para o garçom: se você já ouviu falar de Jesus? Ele falou: eu já ouvi falar, mas eu não interesso não. Aí o pastor olhou assim e falou para o outro assim: é bem que a Bíblia diz que uns é para salvação, mas uns é para perdição. Aí ele despertou, ele acordou. A palavra, quando é dada na direção do Espírito Santo, a pessoa se acorda. Ele acordou, ele foi lá, quando ele voltou: como é que é esse negócio mesmo? É isso, irmãos, se falar de Jesus, o negócio funciona, aleluia. Como é que é esse negócio mesmo?
Jonas começou a anunciar, olha, Deus vai agir, porque Deus vai trabalhar, Deus vai destruir por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da vida que vocês estão levando. Mas de repente, opa, Deus está falando conosco, e eu sei que Deus, quando fala, Ele nos dá a oportunidade. Vamos descer, aleluia, vamos descer, desce do trono, desce da posição, vamos todo mundo aqui, e o nome de Jesus foi glorificado, porque hoje nós podemos falar que Jesus, o nosso Deus, o Deus Trino maravilhoso, mudou a história daquele lugar. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Queridos, quando nós observamos em Lucas, no capítulo de número 10, a gente encontra o doutor Lucas escrevendo. E quando ele vai escrever, o versículo 2, ele diz assim, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E eu comecei a meditar, falei, meu Deus, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. E a Bíblia vai dizer assim, olha, rogai. Eu disse para os irmãos, que a gente não tem condições de fazer de um jeito, mas temos joelho, vão rogar. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Para quê? Para que mande trabalhadores para a sua seara. Há momento, irmãos, que a gente não tem condições de ir. Há momento que a gente não consegue ir, ainda que tenha vontade, mas não consegue. Mas só tem uma coisa, Deus sabe como levantar e sabe aonde está uma pessoa para pregar na África. Ele sabe aonde está, ele sabia aonde estava um homem, servo dele, que ia parar lá na Ucrânia. Ele sabia, aleluia, que tem um pastor Jânio que de vez em quando, todo ano, ele vai em Cuba, ele dá apoio lá na África, em outros lugares. Sabe por quê que ele sabia disso? Ele sabia que ia tocar, o Espírito Santo ia colocar pessoas que ia se dispor, mas ele sabia também que ia ter gente que ia contribuir para que a obra se avante, para que vá, atravessa fronteiras. Então, meus amados, quando nós observamos, nós precisamos de fazer, nós precisamos de trabalhar, mas também vamos rogar para que o Senhor mande mais, levante mais, que pessoas sejam impactadas para proclamar, para ir, para fazer, para contribuir de uma maneira ou de outra, porque o nome de Jesus precisa ser ainda mais anunciado. Sabe por quê? Porque Ele está voltando, e aí quando eu me lembro do hino, quando diz assim, posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. A Bíblia diz, meus amados, o Senhor, Ele expressou dizendo assim, eis que está comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Você já meditou, você já parou para meditar, dizendo assim, Senhor, como será glorioso, como será lindo eu chegar, eu sei que o Senhor vai me retribuir, porque o Senhor é fiel, o Senhor cumpre a sua palavra, eu sei que o Senhor vai me abençoar pelo esforço, pelo que eu tenho feito, eu sei que eu vou chegar não de mãos vazias, porque eu tenho procurado fazer alguma coisa. Certo dia, a irmã zeladora da igreja estava passando pano nos bancos, e ela passando pano, tem pessoas que ele abre o coração, ele põe o coração ali dentro, ele põe o coração naquele negócio, ela está passando pano no banco, e vai passando, e os irmãos sabem, o pastor sabe que lá no Brasil, às vezes, a frente da igreja já é na calçada da rua, e ela está, Jesus, abençoa o irmão que vai sentar neste banco, Jesus abençoa a irmã que vai sentar neste banco, e quando ela chega lá perto da janela, perto da parede da calçada, ela diz assim, Jesus, traz visitante e abençoa ele, fala com ele, Jesus, salva ele, Jesus. Aleluia. E quando ela dizia, Jesus, salva, Jesus, traz um visitante para sentar nesse banco, fala com ele no período do culto e salva ele.
tinha alguém que vai passando na calçada e ouviu aquela oração. O Espírito Santo é aquele que não perde oportunidade. Ele não deixa para depois. O Espírito Santo comoveu ele de ir à igreja. Ele participou do culto. E na hora que o pastor fez o apelo, ele aceitou Jesus como Salvador da sua alma. E quando foi perguntar para ele, ele disse assim: olha, quando eu ia passando na calçada, minha situação caótica, mas eu ouvi alguém dizendo: salva quem vai sentar neste banco, abençoa quem vai sentar aqui. É diferente, irmãos, da gente aplicar o coração, pôr o coração naquilo e fazer para a glória de Jesus, para a honra dele, para que vida se aproxime dele, porque o tempo está findando, da igreja aqui na terra, e nós vamos embora, mas não podemos só não, tem muitos para ir conosco para a glória. Aleluia. Assim como é bom a gente servir ao Senhor, tem mais vidas também que precisa de experimentar, que precisa de ser cheio do Espírito Santo, que precisa de ser batizado e falar línguas. É preciso, tem mais vidas que estão lá que ainda não aceitaram, não conhecem Ele. Aleluia. Quando nós observamos, nós vamos entendendo, meus queridos, o exemplo de pessoas que se renderam sem reserva. Paulo escrevendo à igreja de Roma, no capítulo de número 1 aos Romanos, no versículo de número 14 e 15, ele expressa assim: pois sou devedor. Isso fala muito forte comigo. Eu sou devedor, tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele está expressando ignorantes que não conhecem ainda o Evangelho. Eu sou devedor. E ele disse assim: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Quando ele expressa isso, nós vemos que teve momento que ele diz assim: olha, Paulo, não vai para a cidade não, porque pode ser preso. Eu não estou disposto só a ser preso, estou disposto a ser morto, por amor ao Evangelho. Eu estou. Quando nós vemos, meus amados, a disposição deste homem, que leitura, que ensino, eu estou pronto a anunciar, porque eu me sinto devedor. Nós sabemos, meus queridos, quando a gente deve a pessoa, a gente fica preocupado. Um exemplo, se eu devo o cooperador Alessio, eu tenho que arrumar um jeito, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer algumas economias, eu tenho que trabalhar às vezes mais, porque eu devo ele, eu preciso de pagar. E para mim, meus amados, não ficar devendo. Então, quando se diz aqui o que Paulo disse, ele estava dizendo: olha, eu vou fazer uma economia no sono, eu vou fazer uma economia na comida, eu vou jejuar, porque eu me sinto devedor nesta obra. Eu vou fazer uma economia no bolso, eu vou contribuir para que seja avante lá nas fronteiras, atravessa e vai, porque o nome de Jesus precisa ser glorificado. Aleluia. E ele estava dizendo:
Irmãos, que é devedor, ele diz, eu sou devedor, eu me sinto, mas eu estou pronto. Isso é uma entrega, aleluia. Quando nós vimos, meus amados, essa entrega tão linda, tão maravilhosa, ele vai expressando, ele vai escrever, meus amados, uma carta para a igreja de Corinto, e eu fico feliz em saber que eu posso aprender com ele um pouco mais, eu posso continuar aprendendo com ele, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e ele se envolveu nesta obra, e ele ganhava almas para o reino, e se eu me espelhar nele, eu posso fazer também. Mas é difícil. Não, é difícil às vezes para mim, é difícil para você, mas para o nosso Deus não é difícil, aleluia, e ele usa, ele age, porque ele interessa. Se existe alguém que interessa em missão, é ele, é o teu Deus, é o teu Senhor, é o teu mestre, aleluia. Eu vejo, meus amados, em 1 Coríntios capítulo de número 9, Paulo vai expressar, dizendo que ele fez de tudo, fez de fraco, fez de forte, fez de sábio, fez de tolo, ele fez de tudo, porque, querendo ele diz assim, porque eu preciso de fazer para que seja salvo alguns, para que alguém seja salvo. Assim como alguém, eu volto a dizer, assim como alguém investiu o seu tempo a si próprio, assim como alguém economizou o seu sono, e ele orava e ele trabalhou para que chegasse até a gente. Eu me lembro quando meu avô José Mendes aceitou Jesus como Salvador, o evangelista Durcilino, ele disse, naquele tempo que era a cavalo, não tinha na estrada, não tinha carro, e ele saiu assim dizendo assim, olha, nas encruzilhadas eu vou soltar a rédea da mula, e aonde ela for, eu vou deixar que o Espírito Santo conduz, e aonde ela for, é aonde eu vou pregar o evangelho. E de repente ele chegou em determinado lugar, bem distante da sua casa, ele começou a pregar, e o moço disse assim, olha, eu conheço um homem que está estudando a Bíblia, está interessado em saber esse negócio, e foi para onde? Para a casa do meu avô. Meu pai tinha 19 anos de idade, mas só o meu avô que aceitou Jesus naquele dia, e o evangelista Durcilino já deixou um culto marcado, e leva o pastor Juca, pastor José Teodoro, sogro do pastor Janda, já para o culto, e convidaram ali. Nunca tinha um culto naquele lugar chamado Bom Jardim, Rio Preto de Simonésia, e quando teve bastante gente, eu assisti o culto, e depois do culto estava minha avó, meu pai, e as irmãs ainda solteiras que estavam dentro de casa. Ele começou a pregar para elas ali, falando de Jesus, falando a palavra de Deus. A minha avó aceitou Jesus, meu pai aceitou Jesus com 19 anos de idade, as irmãs dele que era solteira também aceitou Jesus, e o Espírito Santo começou a trabalhar naquele lugar. Hoje, meus amados, lá em São Simão do Rio Preto, tem uma igreja linda, tem uma igreja que Deus tem abençoado, a igreja com celeiros ali, a ponto que a igreja estava bem nova. Chegaram a um acordo, o pastor Janda viu que não tinha jeito, vamos demolir, vamos fazer maior, e precisou de fazer, porque um homem resolveu, como uma tocha acesa, eu vou lá em Bom Jardim, eu vou lá, eu quero ir, eu vou aonde o Espírito Santo me levar, eu quero ir, como uma tocha acesa, vou chegar lá, vamos pôr fogo no mulambo do cão, aleluia, vidas vai ser abençoadas. Louvado seja o nome de Jesus. Evangelho é isso, evangelho é glorioso. Quando nós observamos, meus amados, o apóstolo Paulo ainda escrevendo um pouquinho mais e citando sobre a bondade de Deus e sobre o seu trabalho, que ele sentia ardendo na sua alma, ardendo no seu coração, ele vai dizendo assim sobre a sua responsabilidade, o seu dever. E quando chega em 2 Coríntios capítulo de número 12, o versículo 15, ele vai dizer assim, olha, eu de boa vontade. Aí eu pergunto, como está a sua vontade? Aqui, como está? É de boa vontade? Ele expressa dizendo, eu de boa vontade me gastarei, e deixarei
gastar em prol da vossa alma. Quando ele vai expressando, meus amados, ele estava dizendo assim, quando ele expressa de boa vontade, ele estava dizendo: eu não sou forçado não, é porque eu me entreguei. Eu não sou forçado não, é o Espírito Santo que está me impulsionando. Eu não sou forçado não, é uma chama gostosa, é coisa gloriosa que está dentro de mim, está dizendo: Paulo, faz mais. Paulo, vai de boa vontade, anuncia de boa vontade, faz de boa vontade, Paulo. Oh, glória, aleluia. Mas quando eu quero terminar voltando ao texto do tema. Eu fico meditando quando Isaías tem essa visão. Quando ele pôde entender que a terra estava cheia da glória do Senhor. E quando ele confessa a sua situação caótica que estava, mas quando ele sente algo nos seus lábios, quando ele ouve dizendo assim: olha, a tua iniquidade foi tirada, perdoados os teus pecados. Quando ele vem expressar aqui no versículo 8, e depois disto, eu fico meditando quando nós, por exemplo, se você parar e voltar um pouco, você vai lembrar de quando você chegou aqui na América. E depois disso eu comecei a trabalhar e ganhar dólar. E depois disso eu comecei a fazer isso. Quando você morava no Brasil, e depois de construir, e depois de comprar, e depois de fazer. Mas aqui nós aprendemos algo que ele diz assim: depois disso, depois de quê? Depois de uma experiência com ele. Depois de ver ele, de sentir a sua glória, de entender que a terra está cheia da sua bondade, cheia da sua glória. Então, depois destas coisas, eu ouvi algo que eu nunca tinha visto antes. Eu ouvi algo. E esta voz que eu ouvi é de quem? É do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E quando ele disse: ouvi a voz do Senhor que dizia. Quando ele expressa: ouvi a voz do Senhor que dizia. Opa, tem alguma coisa. O que é? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Oh, aleluia. Essa palavra é tão profunda, é tão poderosa, que ela continua zoando: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Interessante que não fica só para lá, também passa por aqui. Aleluia. Quem enviarei? Quem está disposto? Quem se dispõe? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí de repente algo tocou no seu coração, na sua alma, aleluia. De repente algo começou a mover ele, de repente ele começa a sentir algo diferente, e ele se dispõe, aleluia. E quando ele se dispõe, ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei o que você tem pensado nos últimos dias. Nós vemos o mundo indo de mal a pior. A Bíblia se cumpre no mundo a cada dia. E a gente muitas vezes tenta ajudar alguém a vir para a América. Ajudar alguém a montar um comércio, ajudar alguém a desenvolver na empresa, numa profissão.
Mas a maior ajuda que a gente pode fazer, a melhor ajuda que a gente pode fazer, e tem uma coisa, e com salário ótimo, especial, salário glorioso, é ajudar alguém a ir para a eternidade com Cristo. E a voz continua dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia! E está esperando ouvir aquela voz que Isaías soprou. Ele expulsou, pôs o seu pulmão e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Eu sei que você já ouviu a palavra de Deus, eu sei que você tem ouvido, você tem cultuado, você tem adorado, você tem dito algo, você tem contribuído, mas o Espírito Santo está perguntando ainda mais: quem enviarei? Quem há de ir para divulgar, para anunciar o ano aceitável do Senhor? Como é bom ganhar almas para Cristo. Nós havia passado, irmãos, eu vou terminar aqui, estudando a lição da escola dominical. E o comentarista comentou que Paulo disse: eu me gastarei e deixarei me gastar. E nós estávamos estudando, e havia um culto marcado, no lugar onde eu não sabia um pouquinho da estrada, e sabia que se chovesse o negócio é difícil para ir, de moto. E quando eu estava indo, irmãos, passando pela mata, uma reserva do estado, quando eu passava, de repente veio uma chuva tão forte, que chegava a zoar na mata. Eu parei um pouco a moto, mas de repente o Espírito Santo trouxe ao meu coração o que o Paulo disse: eu me gastarei e deixarei me gastar. Eu falei: eu vou. Falei comigo mesmo: eu vou. Eu só volto para trás, porque eu não sei aonde é. Eu só volto para trás quando eu ver que a estrada não tem jeito mesmo, porque é muito escorregadio. Aí eu vou voltar, mas a moto tem que voltar bem suja de barro, porque eu vou tentar ir. Eu vou fazer a minha parte. Irmãos, e quando eu cheguei no lugar que eu tinha que deixar o asfalto para entrar, só tinha chuviscado um pouquinho, e fomos lá, tivemos o primeiro culto naquele lugar. 2 almas aceitaram Jesus. A esposa ficou ali, irmãos, a gente foi trabalhando, e com o tempo ela aceitou Jesus também. E hoje está lá, irmãos, o casal feliz. O filho não prevaleceu, porém ele ouviu a palavra de Deus e sempre ouve a palavra de Deus. Eu sei que o Espírito Santo pode um dia convencer ele a se render por completo em servir ao Senhor. Está lá, irmãos, o casal servindo ao Senhor. Quando a gente liga para eles, é uma satisfação, um prazer. Pensa no casal, irmãos, que tem sido uma bênção na nossa vida. É gostoso ganhar almas para Jesus. Como é bom, irmãos. Mas eu tenho falado com Deus: Senhor, que a tua vontade venha prevalecer, que a tua vontade venha, Senhor, prevalecer na minha vida, porque eu preciso estar pronto a cada dia. Eu já fiz alguma coisa, mas eu sei que tem mais para nós fazer, e o que cabe em mim eu vou fazer no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque está findando, e o Senhor disse assim: eis que está comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia. É segundo o que eu fizer, eu sei que o Senhor vai nos recompensar. E eu fico meditando como será lindo quando você chegar lá e o Senhor diz assim: servo bom e fiel, serva boa, fiel, que foi fiel, que orou, que trabalhou, que vidas se renderam aos meus pés, vidas teve experiência, vidas teve comunhão comigo. Entra para o gozo do seu Senhor. Tem galardão para ti, oh glória, tem galardão para você. Aleluia, aleluia.
Eu sei que vocês têm sido bem pastoreados. Eu vim aqui apenas para dar glórias e relembrar vocês de algo que vocês já estão incumbindo. Eu só quero dizer para vocês: prossiga, em breve virá o descanso para mim, o descanso para você, e nós estaremos lá, e o que fizemos será para a glória do Senhor, e vidas que nós podemos ajudar um pouco mais ainda. Amém. Deus abençoe. Meus amados, foi me dada a oportunidade. Coloca em pé, por favor. Aleluia. Cooperador Alessio, sabe aonde? A igreja número 1 da linha 02, a igreja estava reunida orando de porta fechada. O que é o poder da oração? Quando estava lá de porta fechada orando, Jesus salva. Mas tinha uma igreja orando, Jesus salva. E de repente alguém chegou e bateu na porta. Não sei se o cooperador Alessio lembra disso. Bateu na porta e quando foi atender: o que você deseja? Eu vim aqui porque eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha alma. Aleluia. Continua orando você que tem orado. Continua jejuando você que tem feito. Continua contribuindo você que tem contribuído. Aleluia. Porque como será lindo chegar aquele dia e saber que alguém que a gente pôde contribuir um pouquinho, que a gente pôde dar uma ajudazinha para chegar lá. Aleluia. Eu gostaria de saber, alguém que está no nosso meio, que ainda não teve essa experiência com Jesus. Alguém que está no nosso meio, que ainda não renderam a Cristo, ou está parado por algum motivo na caminhada, na jornada, você parou. Eu gostaria de saber onde tem uma pessoa que nesta noite quer decidir de servir a Jesus. Mais de ti. Decidir de aceitar Jesus para Ele ser Senhor da sua vida. Vem até aqui, nós queremos orar para você, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Para que o teu nome seja escrito no livro da vida. E se você é uma pessoa que parou por algum motivo, para que o seu nome seja reavivado com letras inapagáveis ali no livro da vida, porque diz a Bíblia Sagrada que todos que forem encontrados o nome no livro da vida, aleluia, terá galardão. Tem alguém? Levante a sua mão como sinal, você que quer voltar para Jesus, você que quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma, levante a sua mão como sinal, vem até aqui, nós queremos orar por você. Ele continua chamando. Ah, pastor, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo para resolver. Ah, pastor, eu não posso porque eu estou com a situação. Venha como está. Que Jesus vai abençoar, Jesus vai agir, porque Ele é especialista em trabalhar, em polir e fazer o vaso. Hoje vou calar a minha. Tem alguém que quer aceitar Jesus, ou um desviado que quer voltar, uma pessoa que está parado e quer reconciliar com Jesus nesta noite. Ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu voltarei. E quando eu voltar, eu vou levar a voz para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Morar na América é o sonho de muito brasileiro e de outros de outra nação. Mas morar no céu é o sonho da igreja. Morar nas mansões celestiais é o sonho dos que têm experiência com Jesus. Tem uma pessoa nesta noite que quer reconciliar, quer aceitar Jesus. Ele te ama, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te encher do Espírito Santo e te fazer uma nova criatura.
Tem alguém para Jesus nessa noite? Espírito Santo de Deus, aleluia. O reino dele é perfeito, o reino dele é justo, o reino dele é santo, o reino dele é maravilhoso, o reino dele só tem paz, o reino dele é glorioso. Aqui na terra, os presidentes às vezes falham porque ele é humano, e às vezes falha não é porque ele quer, mas ele não precisa de aprovação da Câmara de Senado e nem de deputados. Ele determina: o reino dele é justo, é perfeito. Morar neste reino, pertencer a este reino é coisa gloriosa. Tem alguém que quer fazer isso? Aceite Jesus. Aceite Jesus. Jesus te ama. Quando João escreveu dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele expressa dizendo de tal maneira, não tem explicação. Sei que é um amor grande, um amor infinito, é um amor tão maravilhoso, capaz de pegar a pessoa que por algum motivo deixou de servir ao Senhor, pega ele, dá um banho de misericórdia, põe o Espírito Santo para morar, põe o Espírito Santo para habitar, põe o Espírito Santo para trabalhar, a ponto a chegar o momento que a gente pode dizer assim: o meu coração ferve de palavras boas, palavras que transformam, palavra que edifica, palavra que renova. Espírito Santo, vem pra junto dele. O Espírito Santo quebra as correntes, quebra as algemas. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Meu corpo é tua morada, por favor, fique em casa. Pergunto mais uma vez: tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém para Jesus? Levante no seu lugar, levanta a sua mão, venha até aqui, estaremos orando por você. Jesus está te esperando, de braços abertos. Jesus continua te esperando. Se não tem alguém que queira decidir hoje, que Deus te abençoe e possa te dar outra oportunidade, embora somente Ele sabe. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, onde, Pai, teus filhos reúnem para adorar o teu nome, para exaltar e enaltecer a Ti. Ó Deus amado, para aprender mais segundo, Deus, o teu reino, que é justo, é maravilhoso.
aonde Deus se reúne, Senhor, com corações aquebrantados, porque almeja a tua presença. Abençoa, Deus, os teus filhos, encorajando ainda mais, ó Deus, no que eles têm estado empenhado, Deus Santo, para que o teu nome continue sendo anunciado, Deus amado. Abençoando o Senhor, o anjo desta igreja, Deus bendito, ó Senhor dos exércitos, e cada um de teus filhos neste lugar. Pai, seja cada dia abençoado, Senhor. Eu sei que a qualquer momento o Senhor vai voltar, mas enquanto estamos aqui, continua, Deus, nos impulsionando, Senhor, a anunciar o ano aceitável do Senhor, em nome de Jesus. Amém.